Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre uma coisa que vocês sempre falam aí, que é tal coisa é valiosa porque é escassa, né? O problema da escassez, tá? É, vocês sempre falam, ou tem gente que fala, que economia é uma única palavra. Economia é escassez, né? Quanto mais escasso uma coisa é, quanto menos há de tal coisa, mais valiosa essa coisa deveria ou é, né? E que a escassez em si gera valor, né? Isso eu estou falando que vocês falam, tá? Que a escassez em si gera valor e, portanto, tudo que tem pouco, ou seja, pouca quantidade, ou uma quantidade fixa, ou que a quantidade não muda muito diante do preço, ou seja, uma elasticidade da demanda, isso faz tal bem ser valioso, tal bem ser apreciado, tal bem ser desejado. É, tem alguns erros conceituais muito importantes nesse pensamento. E é um pensamento que permeia uh, muito dos investidores, vamos dizer assim. Não os investidores institucionais, né? Mas muitas pessoas que se arriscam em bolsa, tá? Novo cenário e antigas canetas, né, gente? Inclusive, vão deixando aí seus comentários, curtam, compartilhem, inscrevam-se. O começo é o mais importante aí para você deixar seus comentários, tá? Então, veja, na Bolsa de Valores, nem tanto, né? É mais em arte, tá? Pessoas que investem, fazem investimento, fazem compras em obras de arte. Essas obras de arte é a coleção, né? Coleção. Itens de coleção, e aqui a gente pode colocar coisas que não são arte, por exemplo, carros, né? Investidores de real estate, né? Aí nós vamos falar aqui de imóveis. E aqui nos imóveis eu estou falando tanto de casas e apartamentos como propriedades. Pessoas que compram metais preciosos, metais e pedras preciosas, essas pessoas também apostam na narrativa de que a escassez gera o valor de determinada coisa, tá? E, evidentemente, aqui nós temos também os meus queridos amigos bitcoiners, tá? Que a escassez levaria ao aumento de preço de tal coisa. Na verdade, eles falam que o preço é diretamente ligado com a escassez. Ou seja, quanto maior a escassez, ou seja, quanto menor a quantidade de tal coisa, tá? Quanto menor a quantidade, maior o preço. Que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, nesse pensamento, coisas exclusivas seriam mais caras, ou seja, teriam um valor pecuniário maior do que coisas banais. Tá? Tem um problema muito sério nesse tipo de pensamento. E vocês sabem que esse vídeo eu vou tratar sim de pessoas que fazem alocação, investimentos, compras ou provisão, vamos dizer assim, em arte, coleções, imóveis, propriedades, metais e pedras preciosas e criptomoeda. Mas o objetivo desse canal é um objetivo de divulgação científica em economia. E tem um problema aí que as pessoas vêm levantando, de que, veja, a escassez, né, a exclusividade, a falta de tal coisa gera o aumento de preço. Tem um problema lógico aqui, fundamental. Qual é o problema lógico aqui? Veja, aqui é uma coisa que os bitcoiners correm, né? Que é a curva de oferta e demanda. Por que eles correm? Porque a visão econômica deles, eles falam que é austríaca, mas é uma visão meio keynesiana, certo, da vida. Então eles fogem de oferta e demanda. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem uma curva de oferta e demanda. Né? Uma determinada quantidade de coisa, né? Aqui é quantidade, aqui é preço. Tá? Quanto maior o preço, maior a oferta. Quanto mais caro for algo, mais as pessoas vão ofertar esse algo. Léo, mas esses 10 segundos vão contra os últimos 4 minutos que você estava explicando escassez. Mais ou menos. Por quê? Se é muito caro
uma pedra preciosa, um diamante, e as pessoas estão dispostas a pagar muito por aquele diamante, por aquele diamante não, por diamantes, mais pessoas estão dispostas a irem até a selva, a irem até minas de diamante, que eu acho que na região da selva da África, né? No Brasil também tem alguma coisa, na Índia também tem, na Rússia, se eu não me engano, também tem diamante. Mais pessoas estão dispostas, os diamantes para a extração podem ser mais caros, você precisa de mais maquinário, mais pessoas para extrair os diamantes, mas como o preço está muito alto, vale a pena a oferta de diamantes. E quanto maior o preço, menos pessoas estão dispostas a comprar diamantes. Isso aqui é a demanda. E aqui é a oferta. Há um ponto em que eles se encontram. Por esse preço, as pessoas estão dispostas a irem na selva, minerarem, não sei onde, arrumar diamantes para vender. E nesse preço, as pessoas estão dispostas a comprar diamantes. A demanda por diamantes e a oferta por diamantes não tem essa inclinação tão grande, ela é um pouco inelástica para preço. Quem quer diamante quer, não importa o preço. Quem oferta diamante, oferta. E tende a segurar um pouco mais, mas realmente vende, né? Ele tem uma preferência por ter dinheiro do que ter diamantes, a maioria das vezes. Muito bem. Então vocês viram que na curva de oferta e demanda, quanto maior a oferta, é porque você tem um preço maior, né? Mas um preço maior referente a quê? Um preço maior referente a, ao valor em si do produto. Tá? Então, o valor em si do produto, por exemplo, se está vendendo o carro a R$ 20, praticamente, se as pessoas só querem pagar R$ 20 por um carro, provavelmente nenhuma montadora vai fazer um carro. Mas se as pessoas estão dispostas a pagar 150, 200, 300 mil reais num carro, mais montadoras estarão dispostas, até porque alguns entrantes, né, alguns players de mercado, podem não ter economia de escala, ou podem até conseguir fazer carro, mas não pelo preço. Não com tanta perfeição, com tanta eficiência, e o preço fica mais caro, mas as pessoas estão dispostas a pagar um preço mais caro. Então o preço do carro não é exatamente o preço de uso do carro, é o preço também que as pessoas estão dispostas a pagar pelo carro. E quanto mais carros estiverem no mercado, quanto mais carros estiverem disponíveis à compra, teoricamente você deveria ter um preço mais barato pelo carro. Mas no mesmo ponto, os ofertantes estão dispostos a produzir mais carros por um preço quando o preço aumenta. Só que você tem o valor em si do carro. Então, quando o preço aumenta, é referente ao quê? Referente ao quanto o carro custa ao ofertante. E ao ofertante, o que é o custo o quanto que é o valor do carro ao ofertante é o preço de custo, né? Que o preço do carro ao ofertante é custo marginal em economia de escala, tá? Diamantes, obras de arte, obras colecionáveis, imóveis, propriedades, metais e pedras preciosas, eles tendem a não ter capacidade de economia de escala. Tá? Mas minas de ouro trabalham. Mas quando você encontra economia de escala, como você tem um estoque finito, o custo marginal não consegue ser zero. Você sempre tem um custo que vai ser o custo de oportunidade, de você vender agora, de você vender depois e tal. Muito bem. Mas por que eu falei dos carros? Quando eu aumento a quantidade de carros produzida, é um sinal de que existe mais demanda por aqueles carros. Ou seja, mais pessoas estão comprando. Então, mais pessoas estão aceitando pagar um preço mais alto? Sim. Então, o carro não é um bem escasso? Ele não obedece essa regra de que a escassez é o valor de alguma coisa? Primeiro que a escassez não é o valor de algo. A escassez é um dos componentes que determinam o valor de alguma coisa. Primeiro de tudo. Eu já fiz uma aula, tanto para membros como para uma aula aberta, explicando o que os marginalistas entenderam de valor. Mas o importante aqui, nesse tema, é o seguinte: escassez, algo ser escasso, é diferente desse algo ser pouco. Na língua portuguesa, escassez significa quando algo é pouco referente a o que eu gostaria. É menos do que eu gostaria. Quando aquele algo não é suficiente, né? Quando ele existe, mas ele não é suficiente, ele é escasso. Na língua corrente, né? Quando as pessoas falam na internet, quando financistas, bitcoiners e outras pessoas falam, quando eles falam de escassez, eles podem até estar utilizando
o termo dicionarizado ou o termo econômico, mas quando você ouve escassez, seja sincero, você entende que escassez é igual a algo ser pouco. Mas não, no sentido de que o que existe pouco é caro, não é verdade de maneira alguma. O que existem mais, reais ou dólares? Dólares. O que compra mais, 100 dólares ou 100 reais? 100 dólares. Mas existem muito mais dólares do que reais no mundo. Sim, porque a escassez relativa à demanda de dólar é maior do que a escassez relativa à demanda de reais. O valor de algo pode ser valorado, pode ser colocado na questão de escassez, quase que sempre. Nós temos a curva neoclássica da oferta e da demanda, que é o que eu acabei de mostrar, só que nós também temos um conceito que não é matematizado, né, ou que nós não podemos matematizar dessa forma, que é que o preço de algo aumenta no sentido de que mais pessoas o desejam e a demanda e a oferta não consegue ou não quer ou não deseja acompanhar. Se você tem 100 quadros, esses quadros valem muito dinheiro? Depende. Quem fez esses quadros? Monet? Quem fez esses quadros? Tarsila do Amaral? Quem fez esses quadros? Eu, o Léo? Veja que a escassez é um dos componentes de valor do quadro. Mas o valor real daquilo vem da característica em si que aquilo é escasso. Quando uma obra de arte, quando uma obra de colecionador, um colar egípcio, uma pedra maia, inca, ou uma peça romana, são coisas que só existem aquilo. Uma. O valor está por a sua identidade, a sua unidade, ou 4 ou 5 peças que existem no mundo, que representam um período que não existe mais. E por isso elas são valiosas, ou porque realmente não existe mais na quantidade mesmo, e aí por oferta e demanda aquilo aumenta de preço. Ou seja, a escassez, quando vocês falam que escassez é relativa ao preço, escassez é uma característica que coisas valiosas têm em si. Um carro é escasso referente à demanda. Por quê? Mais pessoas desejam ter carros do que existem de carros disponíveis para aquelas pessoas. Não, Léo, mas é só elas comprarem. Elas não têm capacidade de compra, ou aquele carro em si. Então elas podem usar até bem substitutos. Os alimentos não são escassos. Você tem o valor dos alimentos não está na sua escassez. O valor dos alimentos está na sua necessidade. O valor dos alimentos está na sua necessidade, na necessidade que as pessoas têm de se alimentarem. O valor do carro está tanto na sua escassez, por exemplo, uma Ferrari, um carro antigo que você queira comprar, na minha época era placa preta, né? Hoje parece que até mudou a cor dos carros de colecionador, mas você às vezes pode pagar um pouco mais, você quer a utilidade de ter um carro super esportivo ou um carro esportivo. Você pode comprar um carro esportivo que vende da prateleira, né? É uma forma de dizer, né? Venda livre, você só vai lá e compra. Mas pode ser que você queira um carro esportivo de edição limitada. Como isso agrega valor? Mas essa escassez é uma escassez relativa, que a demanda deseja aquela coisa escassa, e a demanda aprecia mais ainda por expectativa racional. Léo, como assim? A expectativa racional é um fenômeno macroeconômico que, na verdade, é a forma moderna, né, que veio depois da síntese neoclássica, né, e superou muita coisa da síntese neoclássica, mas virou ortodoxia também, que é o seguinte: os agentes econômicos, às vezes, compram ou se antecipam a fenômenos econômicos que eles vêm chegando, they see it coming, e eles se antecipam racionalmente. Um exemplo são no hemisfério norte, né, em essa época do ano, o verão já passou, agora já é meio do outono, e as frutas começam a ficar um pouco mais raras, né? E nem todas, né? Mas a maçã, o pêssego, o damasco já foi, né? E você começa, e tem na Europa Oriental, aqui na região do Cáucaso, você tem o costume de comprar frutas, ou de, se tem no jardim, não importa,
pegar essas frutas e fazer frutas em calda, frutas secas, compotes, esse tipo de coisa, para que se tenha no inverno. Esse fenômeno vem da abundância de frutas na transição do verão para o outono, no mesmo momento em que o excesso de frutas leva a um preço um pouquinho maior, porque as pessoas estão comprando mais frutas. Porque as pessoas estão comprando mais frutas, elas compram mais frutas para se adaptar a um período em que o preço das frutas irá ao infinito. Léo, por que o infinito? Porque não haverá frutas. Então, por expectativa racional, as frutas, nesse sentido, nesse exemplo, ou alguns bens, como por exemplo o ouro, o diamante, obras de arte, a compra desses bens e a preferência de tê-los por conta da sua escassez não é nem pela escassez, é por uma expectativa racional de que o preço hoje está barato diante do infinito. Quanto custava uma cirurgia cardíaca no ano 500 depois de Cristo? Custava? Era impossível, não tinha, não existia. O preço era infinito, não havia dinheiro no mundo que você juntasse, não dava para pagar uma cirurgia cardíaca. Quanto vale uma passagem para Marte hoje? É infinito, não dá para comprar passagem para Marte. Não existe isso. Daqui uns 200, 500, 600 anos, pode ser que o preço da passagem para Marte seja o preço da passagem para a Itália. Então veja, por expectativa racional, o agente pode identificar um bem, colocar valor naquele bem, porque ele entende que aquele bem não existirá mais durante um período de tempo. Na emergência sanitária, o preço dos carros subiu. Tinha gente fazendo ágio. O que é ágil? Eu compro por 10, eu acho que o preço vai a 15, eu compro por 10, quem quiser comprar vai ter que comprar de mim a 15, porque não há o suficiente para comprar. Isso é ágil. Mas, Léo, a maioria das coisas, né, as frutas, ou o carro na época da emergência sanitária, ou o exemplo que você deu das pedras, perdão, preciosas, do metal precioso, o preço está alto, o preço se mantém um pouco mais alto, ou dos próprios carros, se mantém um pouco mais alto referente ao valor que ele é. Mas à medida que o preço vai aumentando porque falta produção suficiente, né, que é a inflação de custos, que é quando o dinheiro perde valor, o meio de troca perde valor. Não, veja, quando você tem inflação de custos, o dinheiro não perde valor por conta de um aumento da quantidade de dinheiro ou por um aumento da velocidade de circulação do dinheiro. Não. O dinheiro perde valor porque há menos mercadorias disponíveis do que eu gostaria de comprar do que a quantidade de dinheiro capaz de comprá-las. Há aqui um desequilíbrio entre meios de troca e bens e produtos reais da economia. Causada não por uma política monetária, não por algum desastre fiscal, mas causado apenas pela dinâmica natural da economia. Quando o preço das frutas aumenta, quando o preço do petróleo aumenta, quando o preço dos carros aumenta, tudo mais constante é alguma disrupção da cadeia de produção ou algum problema específico sazonal. Então, a escassez leva tanto uma expectativa racional de eu saber que algo vai aumentar de preço, né, um hiato inflacionário ou uma escassez sazonal, ou como eu entender que aquele bem ou aquele produto será uma vez só. Por exemplo, entendo que as pessoas podem não comprar tanto ouro, pode ser que as pessoas não comprem tantas joias, mas para algumas situações, aquela situação em si demanda algo escasso. As pessoas não estão dispostas a pagar 200, 300, 400, 200 sim, mas uns 600, 700 reais um jantar. Mas se for o seu jantar de noivado, seu jantar de casamento, um aniversário, dependendo, escasso. Escasso por quê? Porque a data é especial. A data é especial por quê? A data é especial por alguma convenção social, por algum mandamento divino, ou às vezes é a última oportunidade que você tem de fazer alguma coisa. Então, se a escassez dos bens e serviços, a escassez do dinheiro, né? Se a escassez dos bens e serviços gera
gera variação de preço. A escassez do dinheiro pode gerar variação de preços. E a escassez dos bens e serviços se dá no tempo, como as frutas, que eu dei o exemplo, mas existem outras muitas coisas. O boi também tem época em que você tem entre safra, né, com todas as aspas, de boi. Você tem período em que o pescado é mais caro. Você tem época de tudo no ano. Pode ter um período que deu alguma encrenca e o petróleo está mais caro. No final do ano o dólar costuma aumentar por conta da maior compra de importados. São coisas sazonalizadas. Ou seja, o tempo tem capacidade da alteração de preços. Mas o tempo aqui, ele tem a capacidade de alteração de preços tanto do ponto de vista cronográfico, né, que vocês podem chamar de cronológico, mas o cronológico é quando nós colocamos numa perspectiva. Aconteceu tal coisa, depois acontece outra, acontece outra. Cronográfico é o próprio passar e medir, é a mensuração do tempo. Que nós podemos chamar de sazonal. Mas se sazonal é mensurado, né, porque de 6 em 6 meses você tem a colheita de tal fruta, de 9 em 9 meses você tem a alteração do fluxo de dólares, de 4 em 4 anos você tem eleições federais, o que altera preço de ativos, de 40 em 40 dias você tem alteração da taxa de juros, que altera, sim, alguns ativos, altera investimentos, e pode alterar também o humor das criptomoedas. De uma mina de ouro tem um prazo cronográfico, né? Uma mina de ouro aí dura 4, 5, 6 anos, demora 10, 12 anos para as tâmaras conseguir. Não, demora mais, né? Mas para as tâmaras darem tâmaras, né? Esse tipo de coisa. Você tem, então, o tempo. Você tem a mensuração do tempo. Você tem o sazonal, que aqui nós chamamos de quantidade. Aqui o tempo como fator de produção. O tempo, então, é um componente do preço. Demora 10, 12 meses para eu entregar o projeto. Olha, um avião demora 1 ano para ser produzido, então o avião ele tem o preço, porque dentro desse tempo que ele demora, eu tenho que pagar os insumos de produção, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Então, o tempo ele entra como um fator de produção, um custo de produção. Só que você tem um outro ponto do tempo. E veja que o tempo é um fator de produção dos mais escassos que existem. Porque, veja, eu consigo aumentar a quantidade de máquinas de costura. Eu consigo aumentar a quantidade de chapas e fritadeiras e de operadores de chapas e de fritadeiras para fazer hambúrguer, para aumentar a quantidade da rede de lanchonetes. Eu consigo aumentar a potência das máquinas, dos computadores, a velocidade da rede para produção e compilação de mais dados. Eu consigo aumentar a quantidade de trabalhadores para uma tarefa mais difícil. Eu consigo tudo isso. Eu consigo aumentar a quantidade de labor, que é trabalho, e eu consigo aumentar a quantidade de capital fixo. E às vezes eu consigo também aumentar a quantidade de capital financeiro. Só que o tempo é o fator de produção escasso em si. O tempo é absoluto. Por quê? Se você precisa, para a produção de alguma coisa, você precisa de 20, 30, 40 horas para alguma coisa fermentar e ficar pronta, não tem jeito. Eu tenho máquinas que conseguem mexer, veja, na fermentação, eu trouxe um levedo da casa do chapéu e o levedo faz isso, não importa. Você ainda precisa de tempo. E aquela coisa em si é distinta do que você fizer. Por exemplo, se você precisa de um levedo que precisa de uma levedura que precisa de 40 horas, se você trouxer um outro tipo de levedo, você vai ter um outro tipo de massa. Que podem ser semelhantes, mas não são a mesma coisa. Você ainda vai vender, olha, esse pão artesanal, feito com 40 horas de descanso, ele vale um pouco mais e ele é melhor, porque tem gente que se agrada dessa forma. Alguns tipos de fármacos, alguns tipos de bois que, apesar de você ter o tempo cronográfico, você vai precisar do tempo qualitativo. Léo, o que é isso? A
Qualidade do tempo. A qualidade, o que é o tempo, o que é o passar do tempo. O que é o passar do tempo? É a quantidade de tempo que você precisa para o concreto curar. É a quantidade de tempo que você precisa para uma obra de arte ser feita. Você não pode apressar. É a quantidade de tempo que um profissional para a formação de capital humano precisa, não só para adquirir o curso, mas como para adquirir experiência. É o tempo em si como uma qualidade. Veja, para você construir, você fazer uma roupa, você precisa de capital físico. Você precisa de matéria-prima, que pode ser algodão egípcio, ou você pode comprar o algodão mais fuleira da Bolsa de Chicago. Ambos serão roupas. Você precisa dos profissionais mais bem formados. Você pode precisar de labor, né? Você precisa de trabalhadores. Você pode ter trabalhadores muito bem formados, muito bem pagos, ou você pode utilizar. Você pode não, né? Mas infelizmente acontece de análogo à escravidão. E ambos serão roupas e ambas podem ter o mesmo design. Né? Uma será cópia da outra. Mas em um você vai ter uma qualidade melhor pelo tipo de matéria-prima utilizado e pelo tipo de mão de obra utilizado. E o outro uma qualidade pior. Mas ambos são basicamente a mesma coisa. Porém, o tempo também é uma qualidade de produção. Também é uma forma de agregar valor ou de ter valor em si em algo. O tempo para se produzir uma peça num processo mais tradicional, mesmo utilizando maquinário, mas com tempo para secagem a frio, ou ao sol, ou à sombra, não importa. Esse tempo também é um fator de produção. Só que o tempo é um fator de produção escasso por natureza. O tempo passa no seu próprio tempo. Então o tempo é algo inerente, é algo na economia que se impõe à economia na capacidade de produção. Aqui o tempo qualitativo, tá? O tempo é importante à produção, tanto como fator, como uma forma de diferenciação. Como fator, ele aqui é mais o tempo cronológico, o cronográfico, o tempo cronos, né? E aqui como diferenciação é a qualidade mesmo. O tempo também é importante à demanda. Léo, por que o tempo é importante à demanda? Quem demanda? Quem demanda o exemplo que eu dei de frutas, né, para a produção de frutas cristalizadas e isso aumenta o preço e tal. Normalmente a demanda se dá no final do verão, começo do outono no hemisfério norte. Isso é uma qualidade cronológica do tempo, né? Cronográfica e cronológica, então é uma explicação também. É sazonal. Só que pessoas no hemisfério norte tendem a consumir essas frutas secas, frutas cristalizadas e compotes, eles tendem a consumir numa determinada época do ano em que há uma qualidade distinta para o consumo. Por exemplo, a carne de peru, né? No final do ano que esses animais são consumidos. Você tem no ano inteiro, mas até o pessoal fala, né? Quem morre de véspera é o peru, né? Porque é no final do ano que existe uma qualidade do consumo daquilo. É no final do ano que as pessoas desejam o consumo daquilo. Por quê? Ah, é cultural, tal, sim, mas outras coisas que também não é tão cultural assim. O ouro branco, o ouro amarelo para a confecção de joias, os diamantes. Tem pessoas que passam a vida inteira sem consumir aquilo. Só que elas não acham besteira de comprar esse tipo de coisa para uma ocasião especial. Ocasião especial é a qualidade do tempo. Só que se ele vale a qualidade também para a demanda, mas se ele vale a qualidade também para a demanda, é evidente que ele vale também para outra coisa. Além da demanda, além da oferta. Ele vale para o valor. Veja, o tempo, a escassez do tempo, determina a capacidade de produção, a capacidade de diferenciação
a capacidade de demanda e o desejo de demanda. A escassez também faz os preços relativos, como eu falei no começo dessa aula. Só que a escassez, ela se dá em relação, né, evidentemente, ao desejo que você tem de obter alguma coisa, mas em relação também à expectativa racional de você achar que determinada coisa vai ser mais escassa ou não, da sua capacidade de consumo ou da sua capacidade de oferta de determinada coisa. Aqui o tempo, ele pode ter um valor para experiências de consumo e para oferta de bens e serviços do ponto de vista da pessoa, do agente econômico. Por quê? Não pelo tempo que leva, não pela, pelo custo de oportunidade. Porque aqui na produção é o custo de oportunidade, é um fator de produção. Aqui na demanda é pela quantidade de tempo que se leva no sentido de custo. O custo de esperar 40 horas. Aqui é a quantidade que leva no sentido de que o ofertante precisa utilizar aquilo e ele tem um custo de oportunidade, esse tipo de coisa. Enquanto ele está fazendo esse tempo, ele poderia estar fazendo A, ele está fazendo B. Então o demandante, o ofertante vai estar precificando isso. Na qualidade, não. Na qualidade, o tempo que passa, a situação em que o consumo é feito, a sazonalidade, se eu não conseguir agora, eu não consigo depois. Mas num ciclo temporal, isso também é a qualidade do tempo. Só que a qualidade do tempo também influencia o valor, não só para a demanda no sentido amplo, mas como a demanda se orienta se você tirar a demanda, este nome, e dar como consumidor a pessoa, o agente econômico. O agente econômico pode demandar e pode oferecer bens e serviços dependendo a sua escassez de tempo. Léo, como assim? Memento mori. Do pó viestes, ao pó retornarás. Léo, isso é pregação. Não, é uma coisa que vocês esquecem. Todo mundo vai morrer, certo? Espero que demore o máximo possível dentro da sua paciência. Espero que todo mundo tenha uma grande saúde, uma grande vida. Mas eu quero dizer o seguinte. É uma coisa que se esquece e que se afasta da teoria econômica na maioria das vezes, principalmente para finanças, tal, que o consumo e a oferta não é feita apenas em relação à quantidade de dinheiro. O consumo e a oferta é feita também em relação à quantidade de tempo. Pela microeconomia, nós temos a utilidade marginal ao consumir. Nós temos a utilidade marginal, nós temos a propensão marginal ao consumir, nós temos a utilidade marginal do consumo, né, a utilidade marginal de ter alguma coisa, e a utilidade marginal do dinheiro. Só que nós temos também a curva de utilidade que leva em conta quantidade e preço, restrição fragmentária. Só que existe uma terceira dimensão nessa curva: tempo. Tempo. O tempo está em todas as escolhas econômicas. E o tempo, normalmente, na economia, é utilizado para os juros. O tempo na economia é utilizado para os juros porque os juros é o valor do dinheiro no tempo. É a forma que nós temos aqui da propensão do beta, né? A preferência temporal, se ela é alta, se ela é baixa, se você quer gastar tudo hoje ou consumir amanhã. Isso é o tempo, é a propensão marginal a consumir, é a reserva de valor, é a sua preferência de gastar agora ou não. Só que o conceito de escassez e o conceito de tempo, eles são olhados de maneira separada na maior parte das vezes quando você quer analisar finanças, quando você quer analisar a economia comportamental, quando você quer analisar a alocação de recursos escassos. Você esquece a escassez do tempo. Quando você vai guardar dinheiro, você olha a taxa de juros para saber quanto tempo você precisa, né? Que aí é o N da fórmula de juros compostos, né? Você quer saber quanto tempo vai precisar para o M ser o dobro de C, por exemplo, do capital inicial, nessa taxa de juros. Então você sempre olha assim, as pessoas sempre veem a escassez em referente ao dinheiro.
Só que experiências, coisas que cabem e que não cabem numa pessoa muda dos 18 aos 30 anos, aos 30 anos, e muda dos 30 aos 40, dos 40 aos 50 e assim vai. Até. Por quê? Por expectativas racionais, pessoas que têm 18 anos tendem a ter um beta de gasto de dinheiro menor, né, de ter um incentivo racional, por expectativa racional, a guardar dinheiro para se preparar para os 50, 60 anos. Porque eles entendem que eles terão um tempo maior de vida e que a sua capacidade de receita será menor. Porque a capacidade produtiva é escassa. Só que eles esquecem o seguinte: a sua capacidade produtiva é escassa porque a sua vida é escassa. Tempo é capacidade de ação. A sua capacidade de ação no tempo decai. O nome disso, classicamente, por Santo Agostinho, é corrupção. Corrupção é o fenômeno das coisas se desgastarem no tempo. O tempo é o pai da escassez. As coisas vão acabando. E quando você acha que, por exemplo, o Bitcoin, o ouro, as coleções, os carros, eles são caros porque eles são escassos. Na verdade, eles são caros porque as pessoas têm uma percepção por expectativa racional de que o valor daquilo tende a subir. Mas se, por exemplo, o Bitcoin, ele é uma coisa que é escassa e a quantidade dele todo mundo já sabe, por que o preço pode subir com o tempo? Porque as pessoas, por expectativas racionais, vão ter uma percepção que vai aumentar a escassez, porque escassez é quantidade referente a quantas pessoas querem. Léo, e o tempo? O tempo é uma coisa que quanto menos você tem, mais você sente falta. Léo, mas o tempo não é uma concepção econômica. O tempo não é uma concepção econômica. O tempo não pode ser comercializado. O tempo não pode. Você não pode ganhar ou perder tempo dessa forma. Sim, você não pode comprar e vender tempo. Você não consegue estocar tempo. Mas você consegue fazer uma coisa. Você consegue maximizar a sua utilidade. Que utilidade? Você consegue maximizar a sua utilidade no tempo. Você consegue diminuir distâncias. Você consegue aumentar a sua capacidade de locomoção. Você consegue otimizar a sua vida. Otimizar os seus gastos, se você está correndo do tempo, seria você, às vezes, pagar um preço mais alto para ter coisas mais simples. Seria, às vezes, você estar disposto a pagar uma alíquota de impostos maior para não perder tempo com problemas judiciais ou com manobras contábeis. Perder tempo significa você estar disposto a comprar produtos em lojas conhecidamente mais caras, mas você tem maior capacidade de pagar, que não importa, eu vou ganhar 5 minutos, eu vou perder 2 horas da minha vida indo em outra região da cidade, pagando mais caro, pesquisando, pagando mais barato, pesquisando, sendo que eu pagando mais caro aqui, eu tenho 2 horas que eu posso fazer outra coisa, senão procurando preços mais baratos. Então, o tempo, por sua escassez. Se o seu tempo é mais precioso do que o seu dinheiro, você tende a dar mais valor ao tempo do que ao dinheiro. E se você simplesmente acha que tem tempo demais, que você não sabe o que fazer com a sua porca vida, você quer aumentar a sua capacidade de ação, normalmente. E para aumentar a sua capacidade de ação, você quer aumentar o seu dinheiro.
Por isso você troca tempo por dinheiro. E eu não estou falando trabalho, eu estou falando expectativa de reserva de valor. Você pega e faz uma aplicação financeira. Você troca o dinheiro do consumo que você pode ter hoje para você deixar rendendo, para você ganhar um jurozinho. E esse jurozinho vai te ajudar a ter uma maior satisfação futura. Futura, futura, futura. Parece o Brasil, o eterno país do futuro. Então, a disposição entre a capacidade de poupança e o desejo de gasto nada mais é do que uma conta complexíssima, que nem matemática é na sua cabeça, entre o que me vale mais, o meu tempo ou o meu dinheiro. O que me sobra mais, tempo ou dinheiro? No fundo, gente, economia não é sobre escassez de produtos. Economia é sobre o jogo entre tempo e dinheiro. É sobre capacidade de ação para satisfação de necessidades plenamente econômicas. O vídeo de hoje é sobre qualidade do tempo e escassez material. A sua escassez material balanceada a sua capacidade de ação no tempo. Tá? Resolvi fazer esse vídeo porque o vídeo anterior que eu tratei de modernidade líquida, que eu tratei de platonismo, esse tipo de coisa, vocês gostaram muito. Então eu resolvi falar um pouco de escassez. Tá? Veja, o importante não é quanta coisa vale. O importante é o quanto as pessoas percebem que aquela coisa vale. O mesmo para o tempo. 1 segundo é muito tempo quando você sabe que rolou um acidente e a pessoa te liga e ela fica 1 segundo parada sem te falar o que aconteceu. Mas 1 segundo é muito pouco tempo quando você precisa, não sei, correr uma maratona, não dá pra nada. O tempo também é escasso relativamente. 20 minutos é muita coisa. 20 minutos é muita coisa com alguém te enchendo no saco. 20 minutos é pouquíssima coisa com alguém que você não vê há 30 anos. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo de uma pegada aí sobre escassez, sobre valor, tá bom? Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus.